Você acredita que está vivendo este exato momento? Sinto dizer, o que você chama de agora já virou passado. A cada pensamento, você chega atrasado para a própria vida. E o mais estranho, nem sabe quem ou o que está realmente vivendo no seu lugar. Isso é só o começo. O pensador sem pensamentos. Você já reparou que um sábio iluminado e um lunático podem parecer idênticos? Ambos agem sem hesitar, sem arrependimento, sem aquele ruído mental que te prende antes de cada passo. O que para um é loucura, para o outro é iluminação. Mas como distinguir um ser desperto de alguém que perdeu completamente o juízo? A diferença está em algo sutil, quase invisível, o motivo pelo qual a mente está silenciosa. O lunático não pensa porque não consegue, o sábio porque não precisa. Ele não foi privado da razão, ele a transcendeu. O silêncio que carrega não é vazio, é presença pura, sem julgamento, sem ruído, sem esforço. Mas, se pensar é o que nos define como humanos, o que acontece quando a mente se cala? Será que estamos nos aproximando da verdade? Ou simplesmente nos perdendo? A resposta está no tempo. E no fato de que ele nunca espera você pensar. O atraso da consciência. Tudo o que você pensa sobre o agora já aconteceu, literalmente. Seu cérebro está sempre tentando alcançar o presente, mas só consegue narrar o que já passou. Você vive com um segundo de atraso, como um comentarista tentando descrever um jogo que já mudou de fase, e por isso jamais toca o instante real. A consciência não é uma janela para o presente, é um espelho retrovisor. Cada pensamento, cada palavra, é apenas uma tentativa de traduzir algo que já escapou. Enquanto você organiza frases, a realidade se move. O que você chama de entendimento é só a poeira deixada pela vida correndo à sua frente. Se você nunca está exatamente onde a vida acontece, quem está vivendo no seu lugar? Talvez a resposta esteja em algo que vem antes do pensamento. Algo que não pode ser explicado, mas apenas sentido. Você não vive. Você lembra. E se eu te dissesse que você não vive o presente, você apenas o recorda? O que chamamos de experiência é, na verdade, memória instantânea. O pensamento nunca descreve o agora, apenas relata o que acabou de passar. É como assistir à sua própria vida com um pequeno, mas constante delay. Sua mente registra, interpreta e então reage. Sempre tarde demais. Quando você pensa, estou aqui, já não está mais. Você se torna espectador de um momento que já se foi, tentando revivê-lo com palavras e pensamentos. A vida acontece, e você corre atrás com lápis e papel, tentando descrever. Mas e se existisse um momento que escapa de qualquer descrição? Um ponto cego entre o fato e a memória. Uma brecha silenciosa onde nada é nomeado, apenas vivido. É exatamente aí que começamos a tocar o invisível, o espaço. Antes da palavra. Existe um tipo de saber que vem antes do pensamento, e você já sentiu isso sem perceber. É aquela sensação súbita de que algo está certo ou errado, antes mesmo de conseguir explicar por quê. Esse pré-saber não usa palavras, lógica ou análise. Ele simplesmente brota. Como se a verdade estivesse sussurrando sem som. Chamam isso de intuição, pressentimento ou cognição pré-verbal. É a consciência crua, sem rótulo, sem forma definida, mas totalmente real. É quando algo em você entende sem pensar, sente sem nomear, age sem justificar. Esse espaço é mais rápido que o pensamento e mais verdadeiro que a palavra. Mas por que esse saber silencioso parece tão distante da nossa vida diária? Talvez porque, ao tentar descrevê-lo, a gente o destrói. E quando as palavras chegam, o estrago já está feito. É aí que começa a guerra entre linguagem e verdade. O pensamento nunca traduz a verdade.
Nenhuma palavra que você diga será exatamente igual ao que você sentiu. Por mais que tente explicar, o pensamento já distorceu, e a linguagem ainda mais. O que era puro vira fragmento. O que era inteiro se quebra. A verdade interna, ao virar frase, já nasceu imperfeita. O pensamento não é um espelho fiel, é um filtro sujo. A mente tenta organizar o caos da experiência, mas no processo, ela perde nuances, silencia detalhes, corta profundidades. A cada tentativa de nomear, a realidade se torna mais pequena, mais domesticada e menos real. Mas e se até o silêncio fosse contaminado por essa tentativa de controle? Será que conseguimos realmente parar de pensar? Ou até a ausência de pensamento já é pensamento disfarçado? No próximo instante, a mente tenta um truque ainda mais sutil: o paradoxo da meditação. Você nunca está realmente sem pensamentos? Até mesmo o silêncio tem alguém ali observando. Sim, até o vazio que você sente na meditação já é um pensamento em disfarce, porque o ato de notar que não está pensando já é um tipo de pensamento. A mente nunca se desliga, ela só muda de máscara. É como tentar apagar o fogo soprando mais ar. Quanto mais você busca o não pensar, mais pensamentos surgem sobre como parar de pensar. A mente entra em loop, tentando se escapar de si mesma. O observador vira prisioneiro da própria tentativa de se libertar. Mas, e se o problema não for o pensamento, e sim quem está tentando silenciá-lo? Talvez o próximo passo não seja calar a mente, mas abandonar o eu que insiste em controlar tudo. O não pensar é o desaparecimento do eu. Aqui vai o choque. Você nunca conseguirá parar de pensar, enquanto houver alguém aí tentando. A própria tentativa de silenciar a mente é mais um grito da mente. É como tentar apagar a própria sombra. Quanto mais luz você joga, mais ela se move. O problema não é o barulho, é o ouvinte. O verdadeiro estado de não pensamento não é alcançado, é abandonado. Ele surge quando o eu, que busca controle, desaparece. Não há mais esforço, nem observador, nem intenção. Apenas o que é. Nesse ponto, não há pensamento. Nem quem diga que ele sumiu. Mas por que abrir mão do controle parece tão impossível? Talvez porque fomos treinados a acreditar que só existe liberdade com direção. E no momento em que soltamos o volante, percebemos que nunca estivemos dirigindo. A busca é a prisão. O que se você descobrisse que o próprio desejo de se libertar é o que te mantém preso? Cada vez que você busca silêncio, paz ou iluminação, está reforçando a ideia de que falta algo. E essa sensação de falta é a raiz da inquietação. A busca, por mais nobre que pareça, é uma armadilha sutil. A mente cria um objetivo, projeta um caminho e corre atrás de si mesma. Mas quanto mais corre, mais distante fica. É como um cachorro tentando morder o próprio rabo. Esforço infinito, progresso nenhum. A liberdade verdadeira não é alcançada. É o que sobra quando você para de correr. Mas e se não houvesse nada para buscar? E nem alguém para buscar? Será que a resposta está exatamente onde você nunca pensou procurar? Talvez não seja sobre encontrar um novo eu, mas sim sobre ver o que sobra quando ele desaparece. O pensador sem verdades. E se a única forma de conhecer a verdade fosse abrir mão de todas as verdades? O pensador sem pensamentos não carrega respostas, nem certezas. Ele vive sem buscar, sem nomear, sem definir. E por isso, ele vê com mais clareza do que qualquer um tentando entender o mundo. Ao abandonar a necessidade de saber, ele deixa espaço para que o real aconteça. Ele não traduz a vida, ele a permite. Não está em guerra com o que é. Não tenta moldar o momento à própria vontade. Apenas se dissolve nele, como uma gota que deixa de ser gota para virar oceano. Mas essa entrega absoluta tem um preço. E nem todo mundo está disposto a pagá-lo. Porque há uma linha tênue entre desaparecer no agora e perder tudo o que te faz humano.
A linha fina. Entre iluminação e loucura. Iluminação e loucura caminham lado a lado, e às vezes são indistinguíveis. Ambos envolvem a quebra de padrões, a dissolução do ego, a perda das certezas. Para o mundo externo, o sábio e o insano podem parecer o mesmo. Alguém que deixou o senso comum para trás. Mas o que os separa é invisível. O iluminado solta o controle e encontra presença. O lunático perde o controle e se afoga no vazio. Um transcende a mente, o outro é devorado por ela. E entre os dois existe apenas uma linha tênue, quase imperceptível, como o silêncio entre dois pensamentos. E se esse espaço minúsculo for a única saída do labirinto? E se a porta da liberdade estiver entreaberta? No intervalo em que você não pensa? Talvez a última verdade esteja escondida onde ninguém ousa permanecer. Naquele instante suspenso onde o mundo cala. E só você continua ali. Se esse mergulho na sua própria mente te fez repensar tudo, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. E me conta nos comentários. Você já sentiu que estava vivendo, mas não era realmente você no controle?